O oceano cobre mais de 70% de toda a superfície da Terra, mas mesmo com toda a tecnologia existente atualmente, a maior parte desse mundo ainda permanece praticamente desconhecida. Nas profundezas escuras onde a luz do sol jamais chega, existem criaturas tão estranhas que parecem ter saído diretamente de um filme de ficção científica. Algumas possuem dentes gigantescos, outras brilham no escuro, e muitas delas têm formas tão bizarras que desafiam completamente tudo o que conhecemos sobre a vida no planeta. Cientistas estimam que milhões de espécies marinhas ainda não foram descobertas, o que significa que os mistérios do fundo do mar estão longe de serem totalmente revelados. Neste vídeo, você vai conhecer algumas das criaturas mais assustadoras, curiosas e impressionantes que vivem nas profundezas do oceano. Prepare-se para mergulhar em um mundo sombrio e fascinante, onde a natureza criou verdadeiros monstros da vida real. Estas são as 10 criaturas mais estranhas que habitam o fundo do mar, e algumas delas são tão bizarras que parecem simplesmente impossíveis de existir. Começando nossa lista, na 10ª posição, está o peixe conhecido como peixe-víbora, uma criatura que parece ter sido criada para causar medo. Esse animal vive em profundidades que podem ultrapassar 2.000 metros abaixo da superfície do oceano, onde a pressão é gigantesca e a escuridão é total. O que mais chama atenção nesse peixe são seus dentes enormes e extremamente afiados, que são tão grandes que nem cabem completamente dentro de sua boca. Mesmo sendo relativamente pequeno, o peixe-víbora é um predador extremamente eficiente, esperando pacientemente na escuridão até que alguma presa se aproxime. Outra característica impressionante dessa criatura é que ela possui órgãos especiais capazes de produzir luz, um fenômeno chamado bioluminescência. Essa luz funciona como uma espécie de isca, atraindo presas diretamente para a boca cheia de dentes do animal. No ambiente extremo onde vive, cada oportunidade de alimentação é extremamente valiosa, e por isso, essa criatura desenvolveu uma estratégia de caça simplesmente perfeita. Na 9ª posição, aparece o famoso polvo-dumbo, uma criatura que recebeu esse nome curioso por causa de suas nadadeiras, que lembram muito as orelhas do personagem Dumbo. Diferente da aparência assustadora de muitos animais das profundezas, o polvo-dumbo tem um visual até considerado simpático. Mas isso não diminui o fato de que ele vive em um dos ambientes mais extremos do planeta. Esses polvos podem ser encontrados a mais de 4.000 metros de profundidade, onde quase nenhum outro tipo de vida consegue sobreviver. Em vez de nadar rapidamente como outros polvos, o polvo-dumbo se move lentamente batendo suas nadadeiras, quase como se estivesse flutuando na água. Ele se alimenta principalmente de pequenos crustáceos e organismos microscópicos que encontra no fundo do mar. Apesar de parecer inofensivo, sua capacidade de sobreviver em ambientes tão extremos impressiona os cientistas, que ainda estudam como seu corpo consegue suportar pressões tão intensas sem sofrer danos. Na 8ª posição está o peixe-bolha, uma criatura que ficou famosa na internet por ser considerada por muitas pessoas o animal mais feio do mundo. Quando é retirado das profundezas do oceano, ele realmente parece uma massa gelatinosa com um rosto estranho e caído. Porém, o que muita gente não sabe é que essa aparência só acontece por causa da diferença enorme de pressão entre o fundo do mar e a superfície. Em seu habitat natural, o peixe-bolha tem uma aparência muito mais normal e vive em profundidades que podem chegar a cerca de 1.000 metros. Seu corpo é formado por uma espécie de gel, que possui densidade ligeiramente menor que a da água, permitindo que ele flutue praticamente sem gastar energia. Isso é extremamente útil em um ambiente onde comida é rara, e cada movimento pode significar gasto desnecessário de energia. Essa adaptação mostra como a evolução pode criar soluções incríveis para permitir a sobrevivência em lugares aparentemente impossíveis. Na 7ª posição encontramos o dragão negro do Pacífico, uma criatura que parece ter saído diretamente de um pesadelo submarino. As fêmeas dessa espécie podem chegar a cerca de 40 centímetros de comprimento e possuem dentes gigantescos, que lembram presas de vampiro. Além disso, seu corpo é completamente escuro, algo que ajuda a ficar praticamente invisível no ambiente profundo do oceano. Um detalhe extremamente curioso sobre essa espécie é a enorme diferença entre machos e fêmeas. Enquanto as fêmeas são grandes e predadoras eficientes, os machos são muito menores e vivem apenas para se reproduzir, sem sequer possuírem sistema digestivo funcional. Outro fato impressionante é que o dragão negro possui órgãos luminosos ao longo do corpo que emitem luz vermelha, algo extremamente raro no fundo do mar. A maioria das criaturas marinhas não consegue enxergar luz vermelha, o que permite que esse predador ilumine suas presas sem ser percebido. Na 6ª posição aparece o tubarão-duende,
um dos animais marinhos mais estranhos já descobertos. Esse tubarão possui um focinho extremamente longo e achatado, além de uma mandíbula que pode se projetar para fora de sua boca de forma assustadora. Quando detecta uma presa, sua mandíbula avança rapidamente para capturá-la, em um movimento quase instantâneo. Esse mecanismo de caça é tão rápido que muitas vezes só pode ser observado claramente em gravações feitas em câmera lenta. O tubarão-duende vive em águas profundas e raramente é visto por seres humanos, o que contribui para sua aparência quase misteriosa. Seu corpo rosado também chama bastante atenção, resultado de vasos sanguíneos visíveis através de sua pele fina. Apesar de parecer assustador, ele geralmente se alimenta de peixes menores e crustáceos que encontra no fundo do oceano. Na quinta posição está o peixe pescador, talvez uma das criaturas mais conhecidas quando se fala em animais estranhos do fundo do mar. Esse peixe possui uma estrutura luminosa que sai de sua cabeça, parecida com uma vara de pesca, que ele utiliza para atrair suas presas. A pequena luz na ponta dessa vara funciona como uma armadilha perfeita no ambiente completamente escuro das profundezas oceânicas. Quando um peixe curioso se aproxima para investigar aquela luz misteriosa, o peixe pescador abre sua enorme boca e captura a presa em uma fração de segundo. Outro detalhe impressionante é que as fêmeas dessa espécie podem ser muito maiores que os machos. Em algumas espécies, os machos chegam a se fundir permanentemente ao corpo da fêmea após o acasalamento, tornando-se praticamente parte do organismo dela. Esse tipo de reprodução é considerado um dos mais estranhos de todo o reino animal. Na quarta posição encontramos o peixe machadinha, um pequeno animal marinho com um corpo extremamente fino e prateado, que lembra o formato de um machado, apesar de medir apenas alguns centímetros. Esse peixe possui uma habilidade impressionante. Ele consegue produzir luz ao longo de seu corpo, através de órgãos chamados fotóforos. Essa luz ajuda o peixe a se camuflar perfeitamente, quando observado por predadores que estão abaixo dele. Ao emitir luz na mesma intensidade da claridade que vem da superfície, ele praticamente desaparece no ambiente marinho. Esse tipo de camuflagem é conhecido como contra-iluminaká, e é considerado uma das adaptações mais inteligentes já observadas no oceano profundo. Mesmo sendo pequeno e aparentemente frágil, o peixe machadinha é um verdadeiro especialista em sobreviver em um dos ambientes mais desafiadores do planeta. Na terceira posição está o impressionante lula vampira do inferno, um animal com um dos nomes mais assustadores do oceano. Apesar do nome intimidador, essa criatura não é realmente perigosa para seres humanos. Ela recebeu esse nome por causa de sua coloração escura e de uma espécie de capa que liga seus tentáculos, dando a impressão de que está usando um manto. A lula vampira vive em regiões extremamente profundas do oceano, onde os níveis de oxigênio são extremamente baixos, algo que poucas criaturas conseguem tolerar. Em vez de caçar ativamente, ela se alimenta principalmente de partículas orgânicas, que caem das camadas superiores do mar, conhecidas como neve marinha. Quando se sente ameaçada, essa criatura pode produzir uma nuvem de partículas luminosas para confundir predadores e escapar rapidamente na escuridão. Na segunda posição aparece o assustador peixe-dente de adaga, uma criatura que possui alguns dos maiores dentes proporcionais ao tamanho do corpo em todo o reino animal. Mesmo tendo apenas cerca de 15 centímetros de comprimento, seus dentes são tão grandes que existem cavidades especiais em sua cabeça, para acomoda los quando a boca se fecha. Esse peixe vive em profundidades extremas e possui olhos relativamente grandes para captar qualquer sinal de luz disponível no ambiente escuro. Ele é um predador extremamente oportunista e não desperdiça nenhuma chance de capturar alimento. No ambiente onde vive comida então qualquer presa que passe por perto pode se tornar seu próximo alvo. E finalmente, na primeira posição da lista está uma das criaturas mais bizarras já encontradas no fundo do oceano, o pepino do mar rosa, também conhecido como o porco do mar. Apesar do nome curioso, esse animal é completamente real e vive caminhando lentamente pelo fundo do oceano, em busca de alimento. Seu corpo inchado e suas pequenas pernas lembram vagamente a aparência de um porco, o que acabou originando seu apelido. Ele se alimenta principalmente de matéria orgânica que se deposita no fundo do mar, desempenhando um papel importante no equilíbrio do ecossistema marinho. Mesmo parecendo estranho ou até engraçado, o porco do mar representa perfeitamente o quão surpreendente e diverso pode ser o mundo das profundezas oceânicas. E considerando que apenas uma pequena parte do oceano foi realmente explorada, é muito provável que criaturas ainda mais estranhas estejam escondidas nas regiões mais profundas do planeta, esperando para serem descobertas.